Vai ser terrível, porque essa aula é muito comprida. Vamos lá, agora gravando, dúvidas anteriores sanadas, offline. Vamos para a modelagem da organização. Vou aumentar o tamanho aqui, tá? Quando eu aumento o tamanho aqui, aumenta para vocês também? Ou só para mim? Tudo bem. Então vamos lá. Vou pegar aqui uma ferramenta. Quando a gente fala em modelar a organização, a gente fala em organizar o trabalho. E quando a gente fala em organizar o trabalho, a gente fala em critérios para criar departamentos e divisões, ou seja, modelar a organização é montar a estrutura administrativa da mesma. E isso gera qualidade nos serviços prestados, satisfação da clientela externa e interna, minimiza os custos. E como a biblioteca é uma organização, isso não é diferente do seu ambiente. Então, quando a gente fala em modelagem da organização do trabalho em bibliotecas, a gente fala em estabelecer funções, tarefas, as principais atividades que ela tem que desempenhar. Então, em bibliotecas, elas são caracterizadas, né? As principais atividades: seleção, aquisição, análise documental, referência e divulgação, circulação, comutação, etc. Ok? Então, seguindo, quando a gente fala também em modelagem da organização, acabei de falar, a gente fala em montar uma estrutura administrativa que especifique quem faz o que na biblioteca. Mas temos aqui um organograma, tá, gente? Que é o de número 4, é o exemplo do livro. Organograma especificado por funções. Eu posso dividir o organograma por funções. Eu tenho a função de direção, que tem sob sua subordinação as atividades, né, de seleção e aquisição, a função de processos técnicos, referência, divulgação e circulação. Esta é uma forma, é um exemplo, é um organograma que você pode usar numa biblioteca para especificações de funções. Então, quando a gente especifica funções, modela a organização, a gente estabelece territórios. Então, esses territórios simbolizam a divisão geográfica da organização. Onde fica o quê? Que faz alguma coisa. Em bibliotecas, quando a gente estabelece territórios, a gente pode citar as redes de bibliotecas ou sistemas. Então, por exemplo, a UFRJ não tem o SIB, o Sistema de Bibliotecas da UFRJ? Tem. Não existem as bibliotecas subordinadas ao SIB, quer dizer, as bibliotecas de centro. Lá são territórios geográficos de como a UFRJ está organizada hierarquicamente e organizacionalmente. Tá? Também a gente pensa em produtos. Produtos, né, necessitam de diferentes departamentos para produtos e serviços. E as bibliotecas também podem ser organizadas por produtos e serviços. Seção de livros, periódicos, levantamentos, documentais, seção de relatórios de pesquisa, é um produto.
audiovisuais, pesquisa online, é um serviço, tá? Então você pode determinar. E aí a gente pode também organizar outro organograma. Aqui o exemplo no livro é o organograma 6, o 4 era funções, agora a gente está usando o organograma para produtos e serviços. Aí a gente sempre tem a direção no topo, tá? Aí a gente tem produtos e serviços, livros, periódicos, obras raras, referência e circulação, as bibliotecas virtuais. Seguindo, a gente também está vendo que a gente tem, né, produtos, serviços, processos, divisão do processo contínuo em fases, cada uma para seu respectivo departamento. Então, processos implicam em uma biblioteca na gerência de coleções, no processamento técnico, na referência e circulação, na busca bibliográfica. Isso são processos. Então, tem modo, uma ordem e um modo de ser feito. Isso tudo vai ser especificado. A gente vai avançar aqui na discussão. Clientes. A organização em função de grupos de diferentes clientes. Então, dependendo dos meus clientes, eu tenho vários segmentos, eu tenho que dividi-los em segmentos de clientes. Então, em biblioteca, a gente tem seções infanto-juvenil, é um tipo de clientela. Estudantil, outro tipo de clientela. Público em geral, outro tipo. Deficientes visuais, com braille e livro sonoro, é outro segmento de cliente. Então, como eu falei, quando a gente vai modelar a organização também por clientes, né? Porque a gente segmenta a clientela. Isso dá maior qualidade no atendimento, porque você não mistura os acervos, você sabe o que é de cada tipo de cliente e aonde está. Então, no fim das contas, tudo gera o quê? Qualidade no atendimento. É isso que vocês têm que prezar para o usuário de vocês. Então, olha aqui, o organograma 3 por grupos diferenciados. Deixa eu aumentar, porque assim eu não consigo ler direito. Direção sempre no topo, tá? Ó, público em geral, estudantes, infanto-juvenil, deficientes audiovisuais. Quer dizer, a clientela está segmentada nessa biblioteca. Então, na prática, as organizações utilizam o que se chama departamentalização, combinada. Elas usam muito na prática os organogramas 5 e 6, ou seja, usa esse por produtos e serviços e cadê o 5? Configurações mistas, tá? Usa por produtos e serviços e configurações mistas. Na prática, eles usam isso. Então, nesse sentido, ó, direção, seleção e aquisição, processos técnicos, biblioteca A, B e por aí vai, tá? Então, elas usam mais esses organogramas, 5 e 6. De novo. Ah, tá. Então, repetiu. Organograma 5 e 6, configurações de produtos e serviços. Aqui ele estava como clientela, né? Deixa eu ver aqui. Então, a direção. Livros, periódicos, obras raras, referência e circulação e bibliotecas virtuais. Ok? Então, entendam uma coisa. Ai, que susto.
Então, entenda uma coisa: para cada escolha da configuração mais adequada, adotam-se critérios. Ou seja, no que eu vou me basear para escolher a configuração mais adequada para modelar minha organização? Do conhecimento especializado, né? Se for uma biblioteca, um tema específico, a coordenação de atividades, os custos, também minimizar conflitos, tá? Também é um critério. Informatização dos setores por causa do imperativo tecnológico, então, quer dizer, é um critério também. E comunicação vertical e horizontal, gerência participativa. Então, o que é gerência participativa? E seja o gerente é que decide, mas ele ouve os seus subalternos. Então, o que é a comunicação vertical? É de cima para baixo, hierárquica, quer dizer, o superior se comunica com o subordinado. E é uma relação hierárquica. E comunicação horizontal é entre pares, ou seja, pessoas que estão no mesmo nível hierárquico. Então, todas se comunicam, os setores se comunicam entre si, as equipes, todas se comunicam com o gerente. Então, o gerente ouve primeiro, por isso que é a gerência participativa. Ele ouve todas as equipes, os setores, os seus subordinados, para poder tomar as decisões em cima do que ouviu. Cabe a ele, mas ele não vai tomar a decisão sozinho, ele vai ouvir os pares subordinados. Isso se chama gerente e gerência participativa. Se fosse uma decisão monocrática, ou seja, ele é que vê o que ele quer e ele é que toma a decisão que ele quer sem escutar ninguém, isso seria uma decisão autocrática. Então, ele não seria, em recursos humanos ou gestão de pessoas, fica aí a dica para vocês, chamado gerente, mas sim de chefe, porque tem um perfil mais autocrático, mais autoritário e menos aberto à participação nas decisões, tá? Então, vamos seguir. E a modelagem da organização enseja isso aqui, ó, gráficos. Gráficos de organização em UI. Gráficos são a maneira de representar de forma imediata e clara a estrutura da organização. Então, o que se usa para representar a estrutura da organização? Gráficos. Vamos ver lá os tipos de gráficos. E os gráficos têm finalidade de informar, esclarecer sobre a organização e permitir análise e estudo dos princípios de funcionamento desta. Eles devem ser simples, claros e precisos, reais e atualizados, claro. Você não pode ficar mascarando. Eles podem ser padronizados com códigos ou símbolos e a gente deve observar uma determinada estética para os gráficos. Então, vamos lá. Em bibliotecas, quais são as formas de representação? Gráficos. Quais são os tipos de gráficos utilizados em bibliotecas? 3. Organogramas, funcionogramas e fluxogramas. Os organogramas são gráficos de organização, revisão, que tem que ter uma revisão periódica do gerente para se adequar às mudanças de contexto. A gente vive num ambiente de incertezas, de mudança. Então, lembra que a gente viu no contingencialismo que as palavras-chave são flexibilização e adaptação? Então, ó, está aqui dentro. Então, 3 tipos de gráfico: organogramas, funcionogramas e fluxogramas. Gráficos de organização são organogramas e funcionogramas, mas tem também o fluxograma, que é o fluxo do processo. Vamos ver
minuciosamente o que trata um a um. Os organogramas, atenção, eles são a estrutura da organização. As caixinhas que vocês veem só tem departamentos da organização, ok? Então, o organograma é para estrutura administrativa. Então, é só departamento que ele contém, seção, setor e por aí vai. Quais são as regras? São representados sempre por retângulo. Os órgãos de comando têm uma maior dimensão desse retângulo para destaque, né? Ele adota linhas verticais para mostrar a hierarquia de comando, ou seja, de cima para baixo, quem manda em quem, e linhas horizontais, que não tem autoridade deliberativa. Lembra que eu falei da gerência? O gerente ouve os setores, mas quem decide é ele. Eles opinam, mas não decidem, no nível horizontal. E linhas tracejadas quando há colaboração de algum setor naquela estrutura. Então, ele não é da estrutura, mas colabora. Então, aqui a gente tem o organograma 1, que é o organograma clássico, e tem 3 níveis. Direção, aqui, a secretaria é subordinada à direção, mas não manda no departamento de serviços técnicos como a direção manda. A divisão de pesquisa e circulação também é subordinada à direção. Subordinada à divisão de serviços técnicos, tem a seleção e aquisição e análise documental. E subordinada à divisão de pesquisa e circulação, referência e divulgação, e circulação e movimentação. São as funções, né, biblioteconômicas. O organograma 2 identifica relações funcionais. Direção, que tem sob sua subordinação assessoria e secretaria, e direção, que manda no departamento A, B e C. O departamento A, olha a hierarquia, manda na seção A1, na seção A2. O B na B1 e B2, e por aí vai. Agora vamos falar dos funcionogramas. Então, organograma, estrutura. Funcionograma, como o nome já diz, é para funções. Amplia partes setoriais, né? Então, o funcionograma, ele retrata as atividades ou funções de forma estática. Ele é bom porque evidencia atividades duplicadas ou negligenciadas, quer dizer, se tem coisas se repetindo em setor onde não deve, a gente identifica. Ele tem um apelidinho de organograma funcional, então, isso é que é o mais importante, ele acopla atividades à estrutura. Então, se o organograma, vê se vocês estão acompanhando, se o organograma ele demonstra a estrutura, o funcionograma é como se você botasse uma lupa sobre cada caixinha, cada setor do organograma e aparecessem as funções. Tipo assim, o que aquele setor faz? Quais são as funções daquele setor? X, 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 Y, Z. Então, ó, a gente tem uma comparação aqui, tá? Que eu trouxe para vocês entenderem melhor. No organograma, a gente vê, como eu já falei, estrutura. A gente vê hierarquia, quem manda em quem. O funcionograma é uma lente de aumento do organograma. Ele identifica funções e atividades. E o fluxograma, que é aquele último, coloca esse é estático, esse é estático. O funcionograma coloca a estrutura em movimento. Como é que é isso? A partir do funcionograma, ele detalha a operação. Ele mostra o encadeamento, evolução e alternativas. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho organograma, estrutura. Boto lá minha lentezinha de aumento.
vejo o funcionograma, eu vejo as funções e atividades. Ainda estou num contexto estático, de mostrar a modelagem da minha organização. Aí eu boto uma lente de aumento no meu funcionograma, nas minhas funções e atividades, aí eu já vejo a coisa como ela se movimenta, que é o fluxograma. Ah, a função tal faz essas atividades, a atividade tal tem esses procedimentos. Esse procedimento 1 é detalhado assim, assim, assado, quer dizer, eu mostro o encadeamento, a evolução, a ordem que as coisas têm que acontecer e como elas têm que acontecer, quer dizer, uma coisa bem minuciosa. Quando ele fala ali alternativas, depois vocês podem imaginar, não tem aqueles desenhos que vocês veem. Se sim, acontece isso. Se não, acontece aquilo. Isso é fluxograma. Tá, gente? Estão conseguindo acompanhar até agora? Depois eu vou abrir para perguntas, tá? Espera aí, deixa eu ver. Ok, vamos adiante. E aí, como a gente está falando de fluxograma, a gente tem que ter a noção, e funcionograma, a gente tem que ter a noção do que é função, atividade, tarefa e operação. Função são atividades, mais de uma, aglutinadas, convergentes e afins a unidades e cargos. Então, gerente tem função. Gerente é uma função. Ele tem atividades. Conjunto de atividades compõe uma função. Se embaralhar, me trava, alguém usa até o microfone, por favor. Atividade são tarefas. Então, uma atividade enseja tarefas às realizações dos trabalhos. Então, uma atividade tem que ter a tarefa 1, 2, 3, para você concluir essa atividade. Então, o conjunto de tarefas gera uma atividade. A tarefa em si é o argumento de operações interligadas, é a subdivisão dos trabalhos. Então, a tarefa implica em várias operações. Então, para eu fazer a tarefa tal, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, em termos de operação. Realizar operação tal, operação tal, operação tal, operação tal. Então, um conjunto de operações gera tarefa. E a operação é a parte indivisível da tarefa. Ela pode ser manual, ou por instrumentos e ferramentas. Então, é o que? É a ação. É a menor unidade da divisão do trabalho. É a operação. Então, de baixo para cima, né? A operação é a unidade. O conjunto de operações gera uma tarefa, o conjunto de tarefas enseja uma atividade, o conjunto de atividades enseja uma função. Deixa eu ver, então, eu não vou perguntar isso na prova, né? O exemplo que eu vou dar agora, mas, por exemplo, vamos lá, vamos a um exemplo esdrúxulo, alheio aqui à biblioteconomia. Por exemplo, uma operação. Quebrar ovos. Não é uma operação? Não é uma ação que vocês fazem? Então, isso é uma operação. Quebrar ovos para aí a tarefa seria o quê? Bater ovos. Para bater ovo, você precisa fazer a operação de quebrar. Se você não quebrar, você não bate. Então, bater ovos. Tá? É a tarefa. O conjunto dessas tarefas: bater o ovo, botar, temperar, botar leite. A atividade seria o quê? Fazer omelete. Tá? É atividade. Agora, fazer omelete, fazer arroz, fazer feijão,
são atividades de uma função. Função de quem? Do cozinheiro ou da cozinheira. Tá? Usei um exemplo bem desconexo ao que a gente está falando, mas para vocês entenderem que em biblioteconomia, a gente, na modelagem da organização, a gente tem isso. Então, a operação é uma parte indivisível. Uma tarefa pode indicar, vai indicar várias operações para ela ser concluída. Tá? Se eu tiver várias tarefas, eu já estou falando de que isso seja uma atividade, e o conjunto de atividades corresponde são atribuições de uma função. Até aí tudo bem? Alguém viajou na maionese aí? Alguma pergunta? Tranquilo, Leandro, Juliane, tudo bem? Ok. Então vamos seguir. E aí a gente já até falou dele, o fluxograma. São gráficos, né, que representam de maneira dinâmica e analítica o passo a passo, a sequência lógica das fases, etapas ou passos de um trabalho. É desenvolvido dentro da organização por meio de uma simbologia. Quando você trabalha não só com organograma e funcionograma, mas principalmente com fluxograma, você está trabalhando com a gestão da qualidade em bibliotecas. Vocês ainda estão aqui, segundo período, ainda não devem estar fazendo estágio, trabalhar no Mauí, não sei. Mas quando a empresa quer ter certificação ISO 9000, né, ganhar certificado de qualidade total, ela tem fluxograma para tudo. Todos os processos são esmiuçados, sequenciados e explicados. Então, elas produzem fluxograma igual umas doidas para obter essa certificação. Petrobras tem, grandes empresas multinacionais têm. Então, se elas têm, vocês podem ter certeza que eles têm fluxograma dos processos de trabalho. Não há a menor dúvida disso. E ainda sobre o fluxograma. É uma sequência detalhada do trabalho, ele visa melhoras, racionaliza procedimentos e recursos humanos e materiais, otimiza os processos de trabalho e tomada de decisões. Por quê? O cara cai lá de paraquedas numa função que tem as atividades, com as tarefas e as operações. Se ele não visualizar o fluxograma, ele não sabe por onde começar. Se não tiver uma ordem descrita e como aquilo tem que ser feito, ele vai começar a etapa 5 no lugar da 2, que era para ser depois da 1, e era para ser feita de uma maneira, ele vai fazer de outra, vai se atrapalhar. Tá? Então, como eu já falei, são ferramentas básicas para a gestão da qualidade. E ele não indica distâncias, volumes, tempos. A tarefa tal demora 30 segundos para ser feita, tem que ser feito em 1 minuto. Isso ele não mostra, tá? Correspondentes a cada operação. Vantagens: verificar o funcionamento dos componentes do sistema, facilita a localização de deficiências, quer dizer, o que falta, o que precisa ser revisto, rápido entendimento de alterações, ele é aplicável à rotina, compatibilizado com programas de automação, quer dizer, existem fluxogramas que são compatibilizados com softwares de trabalho, são utilizados também para treinamento de pessoal, é muito importante, facilita o layout, quer dizer, o que tem que ficar, onde tem que ficar, e de que forma tem que acontecer. Permite o cumprimento de objetivos da instituição. Claro, estou lidando com gestão da qualidade, dificilmente eu vou falhar, né? Entre aspas. Compatibilização do sistema de informação e fundamental para bibliotecas. Isso aqui está repetitivo. Aqui os símbolos dos fluxogramas. Esse amarelinho aqui, oval, deitado, é início e fim.
A bolinha é conexão, o losango, decisão. Se sim, isso, se não, aquilo. Alguém já pode ter visto isso. O processamento é em retângulo e o processamento pré-definido é um hexágono, tá? E caminhando para a finalização, olhando. Vamos lá. O processamento pré-definido é aquilo e não muda. Esse processamento aqui em laranja é o seguinte, já viu em algum lugar, algum diagrama, tipo assim, se sim, você faz isso. Se não, você faz aquilo. Então, quer dizer, dependendo, isso aqui é flexível. Dependendo do que você encontrar nas situações, você vai adotar procedimentos diferentes. O pré-definido é para qualquer situação. Em qualquer situação, naquela instância, você tem que fazer isso. Tá? Por exemplo, um procedimento pré-definido. Para você fazer omelete, você tem que bater o ovo. Aí isso se enquadraria aqui. Você tem que bater o ovo, está pré-definido. Agora, você botou sal? Sim. Aí aqui. Então não precisa botar. Você botou sal? Não. Então você precisa botar tantas colherzinhas ou uma pitada. Então, o retangular está mais no tipo condicionado à situação que você vai se deparar. E o hexagonal é tipo assim, independente de qualquer coisa, aquilo tem que ser feito e não vai mudar. Ok? Beleza. Aí aqui falando dos novos modelos de organização. O novo modelo ele preza por uma integração estrutural, né? Aí a gente lida com a arquitetura organizacional, com funções, técnicas, infraestrutura. Atenção a essas características. Adota um modelo matricial multidisciplinar, ou seja, áreas diferentes conexas, conversando, se conectando, mesmo que os trabalhos sejam diferentes, há o entendimento que o trabalho de um depende do trabalho do outro e o sucesso da empresa como um todo depende da integração. Lembra que nós falamos de visão holística? Falamos de especialização e generalização? É isso daí, é o modelo de integração estrutural. A estrutura, apesar da gente possuir numa organização, numa UI, setores diferentes, em diferentes posições no organograma, diferentes funções no funcionograma e tarefas no fluxograma, então, quer dizer, cada um tem tem o seu quadrado, vamos dizer assim, de uma maneira mais clara, cada um no seu quadrado, eles não trabalham sozinhos. Eles têm que se integrar estruturalmente. Não estou falando de hierarquia, estou falando estruturalmente no sentido de comunicação. Um trabalho pode não ter a ver com o outro, mas o sucesso daquela organização depende dessa integração e comunicação entre os setores distintos, ou seja, multidisciplinar. Multidisciplinar são pessoas de várias áreas ou trabalhos e funções e atividades diferentes, mas todos, cada um na sua. Então, isso é especialização. Lembra quando a gente falou na visão holística sobre isso? E generalização? É todo mundo, cada um no seu quadradinho, mas interligado. É a generalização, isso é o desdobramento
da visão holística, que é uma corrente atual do campo da administração. E um grupo gestor. Isso evita a implementação, ou seja, só eu que mando, só eu que tomo decisão. Há um grupo gestor, um grupo de gerentes que apoiam as áreas às quais eles têm sob controle, mas que conversam entre eles para identificar problemas, propor soluções, para além da gerência participativa individual de cada setor e de cada grupo. Então, um grupo de gerentes também pode chegar a um consenso e levar alguma questão ao órgão maior, né, da organização. Então, isso é representado dessa maneira. Olha só, é o organograma da Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo. A gente tem uma diretoria, tá? Uma diretoria. Aí a gente tem aqui, ó, o grupo gestor. Tem a gerência A, tem a gerência B, C e D. Olha aqui a PR. A gente não tem aqui no FRJ, PR1, PR2, PR3, são as pró-reitorias. As pró-reitorias, todas, independente das funções que elas desempenham dentro do contexto do organograma da universidade, elas conversam com a gerência A, conversam com a gerência B, com a C, com a D, tá? E aqui a gente tem pontilhado, atenção, um programa de um setor, né, de um grupo de programas e projetos. Ele não faz parte dessa modelagem no sentido de pertencer, mas ele colabora. Por exemplo, nós temos aqui o grupo gestor da UFRJ. Vamos transportar isso para o UFRJ. Aqui não tem a PR1 é responsável por não sei o quê. A PR2 é não sei o quê. A PR3 é, sei lá, libera dinheiro para não sei o que lá. A PR4 é de pessoal. A PR5 é negócio de, sei lá, congresso, não sei o que, não sei o que lá. Eu não sei, não tenho decorado, tá? Desculpa. Então, temos as PRs aqui no FRJ. O que seria o A? Pode ser o CCJE. O que é o B? Que seria uma gerência. O que é o B? É o CCS. O C é o CCNN. O D é o IFIX. Então, são institutos, são centros, que são, cada um tem o seu gerente. Mas as PRs conversam com todos eles e eles conversam entre si para formar o grupo gestor da UFRJ. Tá? Então, conversam com as PRs também, tá? As pró-reitorias, na verdade. Então, eles conversam entre si, elas conversam entre si e entre o grupo gestor. Então, a UFRJ consegue ter, em uma instância colaborativa, programas e projetos que atendam a todos eles com recursos ou competências das PRs. É isso. Deu para entender, mais ou menos? Viajaram? Podem escrever aí. Olha, então só colocando. Show, entendi. Quero ver. Então tá bom. E aqui, no último slide, também já está quase no finzinho do tempo, o que esse modelo permite? Maior controle e comprometimento com o resultado. Sabe por quê? O meu sucesso eu posso ter garantido, mas eu posso também estar sendo prejudicado pelo outro que não está fazendo. Né? Isso aí, em situações a gente pode enquadrar. Maior integração de atividades, motivação para a organização se voltar mais para o usuário e o ambiente externo.
O usuário são, no caso, a universidade, são os alunos, e o ambiente externo, a sociedade, o mercado de trabalho. Lembre-se sempre, eu bato nessa tecla, sempre o externo influencia no interno. Tá aí a prova. Facilidade na gestão, porque você tem maior delegação de autoridade e autonomia de equipes. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não preciso do meu superior ficar me buzinando no ouvido toda hora, dizendo o que eu tenho que fazer e como fazer. Ele me deixa, ele só vai falar comigo se alguma coisa der algum problema e que ele precisa entrar no circuito. Fora isso, ele me deixa quieto fazendo o meu trabalho, porque eu sei fazer o meu trabalho com qualidade. Então, isso melhora também a comunicação interna, preserva o conhecimento técnico, né? Valoriza, reconhece a realização pessoal e profissional, porque se eu estou fazendo o que eu sei fazer de melhor e o que eu gosto, eu estou no setor, e eu estou no setor que eu tenho que estar, minha produtividade aumenta e eu estou menos fadado a conflitos. Porque tem gente que faz muito bem determinadas coisas, mas não gosta. Tem um baita conhecimento, para não falar outra coisa, mas não gosta de fazer aquilo. E aí está trabalhando num setor que faz bem, mas faz por fazer, não está feliz. Então, isso tudo tem que estar dentro da política da empresa, de remanejamento de pessoas e de perfis de competência para poder adequar, para as pessoas poderem achar que estão sendo valorizadas. De repente, tem um puta, apaga. Tem um baita conhecimento disso aqui e estou nesse setor. Por que não me aproveito no outro onde eu podia estar melhor? Não estou feliz aqui onde eu estou sendo subaproveitado. Aí eu vou fazer de qualquer maneira. Vou fazer direito, mas vou fazer de qualquer maneira, não vou ser agradável com os outros. Isso traz uma série de consequências para o funcionário e, consequentemente, para o setor, para a instituição. Bom, enfim. A comunicação facilita a participação e cresce a informação, a troca de informações dentro da própria organização. Então, as pessoas sabem mais dos outros, do que os outros fazem, e sabem mais da instituição. Isso é essencial para sobrevivência, né? Para a manutenção da permanência, da durabilidade da organização e dos seus propósitos. Ok? Perguntas até aí? Bem, pessoal, alguém quer falar alguma coisa, comentar, perguntar? Aproveita que o tempo está acabando, temos só 5 minutos. Ok, se pintar alguma dúvida, manda mensagem inbox no Ava que eu respondo, tá bom? Quer dizer que eu não vou falar mais nisso. Então, a gente termina por aqui, nossa aula 4, sobre o capítulo 4. Então, fechamos o livro. Terminamos o livro, ok? Revisão no dia 9, quarta-feira que vem, tá? E prova dia 14. Bom feriado aí para todos. Aproveitem, relaxem, porque ainda dá, porque estamos no comecinho. Depois eu vou conversar com vocês a respeito da prova, o tempo de realização, como é que vai ser. Isso vai ser no dia da revisão. Tá bom, pessoal? Bom descanso a todos. Tchau. Fiquem com Deus.